Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 29 de março de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 54, a partir do versículo 16. Isaías 54, 16, assim diz a palavra do Senhor. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Rimande rebose que remande rebase. Ribase que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele é que criou o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. E Ele também criou o assolador para destruir. A palavra do Senhor diz que Ele, aquele que criou o ferreiro com brasas de fogo, Ele é que criou a ferramenta para a obra e o assolador para destruir. Ou seja, Deus está a dizer que assim conforme Ele criou a ferramenta, Ele também criou o destruidor. A palavra do Senhor diz que o anjo que matou os primogênitos no Egito foi um anjo enviado pelo próprio Deus. O nosso inimigo, não sabe, ou muitas das vezes finge que não conhece a justiça de Deus. O nosso Deus, Ele é justiça. Ele promete que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. A condenaremos porque nós recebemos poder e autoridade da parte do Senhor para quebrar serpentes e escorpiões. Muitos acham que Deus não tem poder, mas quem fez o próprio inimigo, quando ainda era anjo de luz, é o próprio Deus. Os anjos caídos, que são os demônios, foram feitos por Deus. Antes de se rebelarem contra Deus, eles estavam a serviço de Deus. Deus, Ele também tem poder para fazer o destruidor, para combater os nossos inimigos e os nossos adversários. Deus tem o seu exército de anjos para desfazer as obras do maligno. Às vezes acabamos por dar mais ênfase no diabo do que no próprio Deus, como se Deus não tivesse poder algum, como se o diabo tivesse mais poder que Deus. Ele declarou que Ele criou o assolador para destruir os nossos inimigos e os nossos adversários, aqueles que têm se levantado contra os ungidos de Deus, aqueles que têm se levantado contra os servos de Deus. Eles provarão da justiça de Deus. Porque quem toca nos servos de Deus, não está a lutar contra os servos, está a lutar contra o próprio Deus, porque o nosso Deus é um Deus que nos defende, é um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Nós temos uma promessa, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, Deus a condenará. Está bem explícito. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, diz o Senhor. Deus está a declarar que tudo aquilo quanto o inimigo preparar contra ti não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti, nós temos o poder para condenar. Condenar, cancelar, anular os planos do inimigo. Talvez você recebeu palavras de maldição e você ficou temeroso, cheio de medo,
pensando naquilo, condena essa palavra. A palavra do Senhor está a nos dizer que nós temos o poder para condenar, porque Jesus nos deu o poder na cruz do Calvário. Quando Ele derramou o seu sangue, Ele declarou: está consumado. O que foi dito contra a tua vida? O que foi preparado contra a tua vida? Qual é a ferramenta que prepararam? Será destruída, será quebrada? Porque Deus nos promete o livramento, herança do Senhor. Orar é lembrar a Deus as promessas que Ele fez na sua palavra. Por isso é que nós oramos com a palavra. Nós temos respaldo bíblico, nós temos poder e temos autoridade no mundo espiritual. O inimigo, ele é destruído pelo poder da palavra. Em Mateus 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus derrotou o poder do diabo com a palavra. Com a palavra nós quebramos os dardos inflamados do maligno. Com a palavra nós destruímos os poderes das trevas. Vamos clamar para que tudo aquilo que foi preparado contra as nossas vidas, contra a nossa casa e a nossa família seja quebrado no poderoso nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que não entendem, não percebem muito bem a palavra, às vezes questionam: por que vocês oram tanto? Por que vocês buscam tanto? Será que Deus não sabe? Sim, Ele sabe. Mas Ele nos ordenou na sua palavra que nós devemos orar sem cessar. Tudo que ligardes aqui na terra será ligado nos céus. Nós precisamos ligar aqui na terra. Porque Deus assim determinou. Não foi o homem que determinou, foi o próprio Deus. Nós só estamos a obedecer a palavra. Pedi, dar-se-vos-á. Deus abriu a porta. Deus abriu a janela. A palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de cima a baixo quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso para orar. Não é só o pastor que ora, não é só o profeta, o apóstolo, o bispo, o missionário, o diácono. Todos nós, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, podemos orar a Deus. Todos nós podemos ter intimidade com Deus e com a sua palavra. Então nós vamos orar a Deus para que Ele frustre as ferramentas do inimigo, para que Ele destrua os planos de Satanás contra nós e a nossa casa. São muitos os planos do inimigo, mas todos eles vão fracassar. Alguns deles até já começaram a se manifestar, mas não importa. O poder de Deus também vai se manifestar e vai aniquilar. Porque Deus prometeu livramento, porque Deus prometeu proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra omnipotente, ele vai descansar. Vai descansar, porque Deus é o seu escudo, a sua fortaleza, o seu baluarte. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Que os inimigos serão envergonhados, serão confundidos. Muitas das vezes, quando está tudo bem, nós não queremos orar. Não, está tudo calmo. Está tudo calmo aos teus olhos. Você não sabe o que o diabo está a preparar. Você não sabe o que o inimigo está a projetar. Porque a nossa batalha ela é espiritual. Não ore só quando as coisas estiverem apertadas. Seja proativo. Ore em todo o tempo, como diz a palavra do Senhor. Ore para que o inimigo não tenha tempo, não tenha espaço para executar aquilo que ele deseja na tua vida. Aniquila antes de se materializar. Porque talvez no mundo espiritual já está a ser executado alguma coisa, mas pelo poder da palavra nós vamos quebrar. E não vai prosperar, não vai acontecer. O nosso Deus
Ele também criou o assolador para destruir. Os nossos inimigos serão destruídos, serão confundidos e envergonhados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande rebase que remande rebase. Ribase que rebo, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Deus, obrigada porque mais uma noite estamos aqui na tua presença. Não é, Deus, pela nossa força, mas é pela tua misericórdia, porque o Senhor tem sido o nosso sustentáculo, o nosso ajudador, o nosso auxílio, aquele que nos levanta todas as manhãs, aquele que renova as nossas forças. Pai, queremos te render honras, glórias e louvores, porque tu és bom, Deus, e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Obrigada, Jesus, pela salvação das nossas almas. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu livramento. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor ministrou nessa noite. Rima pelos planos que o Senhor tem para com as nossas vidas. Porque a tua palavra diz: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz para vos dar o fim que desejais. Obrigada, Deus, pelas tuas promessas que vão se cumprir na nossa vida, porque o Senhor é fiel para cumprir. Exaltado seja o nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai, mais uma vez estamos aqui clamando pela tua santa e bendita misericórdia, porque nós somos falhos, Deus, somos pecadores. Mas tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de graça. Rimande, tu és um Deus que tira o desvalido do pó. Um Deus que nos tira da lama e do pecado e nos lava e nos purifica. Nos santifica e torna as nossas vestes brancas como a neve. Deus, nós estamos diante da tua presença mais uma vez, clamando, Deus, pela tua santa e bendita misericórdia. Perdoa, Deus, os nossos pecados e falhas, iniquidades e transgressões. Perdoa, Deus, tudo aquilo, Pai, que cometemos que não agradou o teu santo e bendito nome, que foi contra a tua palavra. Toda a desobediência, toda a incredulidade. Que o Senhor venha perdoar, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes não temos fé para acreditar, ó Deus, nas tuas promessas, para acreditar que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Que nos perdoa, nos limpa, nos lava, nos purifica no sangue do Cordeiro. Joga, Deus, os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus, assim como diz a tua palavra, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Nós clamamos nessa noite para que o Senhor comece a destruir as ferramentas, as obras do diabo, que todo investimento de Satanás contra as nossas vidas, nossa casa e a nossa família, Pai, comece a ser quebrado no poderoso nome de Jesus. Começa a quebrar, ó Deus. Visita tudo aquilo que foi projetado, foi arquitetado, que foi feito e que está para ser feito, Deus, contra nós e a nossa casa. Comece a frustrar os planos do inimigo. Comece a frustrar os planos de Satanás. Visita os altares da bruxaria, da feitiçaria, e quebra os sacrifícios, as oferendas, tudo aquilo que foi feito no altar das trevas, Pai, para a nossa derrota, para a nossa destruição. Que o Senhor comece a quebrar. Quebra, Jesus. Quebra as obras de bruxaria. Quebra as obras de macumbaria. Quebra as obras de feitiçaria. Quebra o voodoo, a magia negra. Quebra a inveja. Quebra a perseguição do maligno.
Arriba, afasta do nosso caminho, Deus, todo homem falso, todo aquele que está a ser usado pelo inferno, arriba para atacar a nossa vida, porque Deus, os ataques vêm de quem está do nosso lado, vêm das suas mais próximas, até da própria família. Arriba, afasta dos nossos caminhos. Deus, revela os intentos do inimigo, revela os intentos de Satanás. Arriba, abra os nossos olhos para que possamos enxergar as armadilhas. Arriba, se que rebotou da armadilha, Pai, quebra o laço, Deus, corta a lança. A lança que o inimigo já preparou para lançar uma flecha. Arriba, seu laço que o diabo já preparou para nos ver cair, corta o laço. Arriba, a tua palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Rimande que rebo, livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Arriba, livra-nos, Senhor Jesus. Que as promessas do Salmo 91 venham alcançar a nossa vida, venham alcançar a nossa casa e a nossa família. Rimande que reba, Deus. O inimigo tem uma agenda preparada contra nós e a nossa casa. Deus, que o Senhor venha localizar essa agenda. Riba, se que reba, e queima pelo fogo. Rimande, queima pelo fogo, Deus, os planos que sejam anulados, cancelados. Nós cancelamos todo o acidente, nós cancelamos todo o incidente. Arriba, nós cancelamos os assaltos, as mortes prematuras. Arriba, se que rema, as brigas, as contendas, a separação, o divórcio, as calúnias. Arriba, os roubos e desfalques. Rimande que reba, se remande. Enfermidades enviadas pelo inferno. Arriba, nós cancelamos toda queda. Arriba, se que reba, todo prejuízo. Deus, tudo aquilo que vem do maligno. Rimande, envia, Deus, o teu exército de anjos para pelejar em nosso favor nessa noite. Riba, se que rebo, peleja, Deus. Rimande, peleja por nós. Envergonha, Deus, os nossos inimigos. Envergonha, Deus, os nossos adversários. Para que todos saibam que há um Deus nessa terra. Rimande, para que todos saibam que é um Deus que trabalha por nós. Deus, chega de humilhação, de derrota, de vergonha. Riba, transforma, Deus, a nossa vida. O Senhor prometeu que será o ano da restauração. Riba, começa, Deus, a restaurar. Que tudo aquilo que nos foi roubado, Deus, que o Senhor traga 2 vezes mais. Que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Riba, faz novas todas as coisas, Pai. Rimande que rebo, se remande, rebas. Riba, se que rebo, glorifica, Deus, o teu nome. Exalta, Deus, o teu nome. Rimande que rebo, se conosco. Deus, se em nós algum caminho mau, que o Senhor venha endireitar as nossas veredas. Arriba, a tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Deus, se entrou algum mal nas nossas vidas por causa do nosso pecado, por causa de uma porta, arriba de uma brecha que foi aberta por nós, ó Deus, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, venha selar com o sangue. Arriba e fecha essa porta, para que o diabo não tenha mais acesso à nossa vida, à nossa casa e à nossa família. Arriba, tira todo o acesso, Deus, que o maligno tem sobre nós, e cubra-nos com teu precioso sangue, Pai. Arriba, cubra-nos, Deus, com teu precioso sangue.
e livra-nos de todo mal no poderoso nome de Jesus. Pai, nós consagramos essa noite nas tuas mãos e nós te pedimos, Senhor, guarda-nos como a menina dos teus olhos, livres de todo mal no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, jamais para todos sempre. Amém. Glória a Deus.